Porque normalmente uma mudança de hábito é um degradê. Só que existe um ponto de ruptura. Normalmente a nossa atenção é direcionada nesse ponto de ruptura. Só que o que aconteceu comigo? Como eu comecei a consumir outros conteúdos, consumir conteúdo na internet, do canal Corrida, eu comecei a... Os caras relatavam muito bem-estar e eu falava, cara, esse negócio deve ser bom mesmo, cara. Aí o que começou a acontecer? Quando eu saía e dormia tarde ou bebia demais, eu já acordava me culpando, coisa que não acontecia antes. Então começou a acender uma culpa. O estalo começou a acontecer, só que ainda a mudança de comportamento não tinha sido implementada. Então eu comecei a me culpar. Cara, tinha época que eu me culpava antes de sair. Eu falava, puta, cara, eu vou sair, vou beber um monte, vou dormir tarde, vou acordar mal. E aí não sei o que, eu fiquei sem beber a semana toda, agora eu vou beber e puta, vai ser uma merda. Então eu já começava a me culpar. E cada vez esse negócio foi escalando, até que um dia eu falei, aí começou a mudar. Não vou mais sair. Mas a galera tem que entender que não é assim. Sim, você vai adquirindo noite, né? um repertório dentro de você. Você vai começando a ficar um pouco ansioso quando você sai daquilo que você queria alcançar, até que um momento você eventualmente consegue alterar o seu comportamento. Porque normalmente uma mudança de hábito é um degradê. Só que existe um ponto de ruptura. Normalmente a nossa atenção é direcionada nesse ponto de ruptura. Só que o que aconteceu comigo? Como eu comecei a consumir outros conteúdos, consumir conteúdo na internet, do canal Corrida, eu comecei a... Os caras relatavam muito bem-estar e eu falava, cara, esse negócio deve ser bom mesmo, cara. Aí o que começou a acontecer? Quando eu saía e dormia tarde ou bebia demais, eu já acordava me culpando, coisa que não acontecia antes. Então começou a acender uma culpa. O estalo começou a acontecer, só que ainda a mudança de comportamento não tinha sido implementada. Então eu comecei a me culpar. Cara, tinha época que eu me culpava antes de sair. Eu falava, puta, cara, eu vou sair, vou beber um monte, vou dormir tarde, vou acordar mal. E aí não sei o que, eu fiquei sem beber a semana toda, agora eu vou beber e puta, vai ser uma merda. Então eu já começava a me culpar. E cada vez esse negócio foi escalando, até que um dia eu falei, aí começou a mudar. Não vou mais sair. Mas a galera tem que entender que não é assim. Sim, você vai adquirindo noite, né? um repertório dentro de você. Você vai começando a ficar um pouco ansioso quando você sai daquilo que você queria alcançar, até que um momento você eventualmente consegue alterar o seu comportamento. Porque normalmente uma mudança de hábito é um degradê. Só que existe um ponto de ruptura. Normalmente a nossa atenção é direcionada nesse ponto de ruptura. Só que o que aconteceu comigo? Como eu comecei a consumir outros conteúdos, consumir conteúdo na internet, do canal Corrida, eu comecei a... Os caras relatavam muito bem-estar e eu falava, cara, esse negócio deve ser bom mesmo, cara. Aí o que começou a acontecer? Quando eu saía e dormia tarde ou bebia demais, eu já acordava me culpando, coisa que não acontecia antes. Então começou a acender uma culpa. O estalo começou a acontecer, só que ainda a mudança de comportamento não tinha sido implementada. Então eu comecei a me culpar. Cara, tinha época que eu me culpava antes de sair. Eu falava, puta, cara, eu vou sair, vou beber um monte, vou dormir tarde, vou acordar mal. E aí não sei o que, eu fiquei sem beber a semana toda, agora eu vou beber e puta, vai ser uma merda. Então eu já começava a me culpar. E cada vez esse negócio foi escalando, até que um dia eu falei, aí começou a mudar. Não vou mais sair. Mas a galera tem que entender que não é assim. Sim, você vai adquirindo noite, né? um repertório dentro de você. Você vai começando a ficar um pouco ansioso quando você sai daquilo que você queria alcançar, até que um momento você eventualmente consegue alterar o seu comportamento. Porque normalmente uma mudança de hábito é um degradê. Só que existe um ponto de ruptura. Normalmente a nossa atenção é direcionada nesse ponto de ruptura. Só que o que aconteceu comigo?